Olá, nação tricolor! A partir de agora, você acompanha as principais notícias do nosso São Paulo e tudo o que rolou após a classificação no Red Bull, mercado da bola e muito mais. Vamos, São Paulo! Descobrir qual clube brasileiro atrapalhou o São Paulo nas tratativas com Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, quase virou reforço tricolor no ano passado. Por que esse assunto voltou à tona? Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista nos últimos dias a uma página chamada Tricolaços e admitiu que o tricolor esteve bem perto de fechar com o jogador. Marcos Leonardo receberia só uma ajuda de custo do São Paulo, com o Al Hilal arcando 100% dos salários do jogador. Só que, na última hora, o Al Hilal mudou sua estratégia e passou a exigir que o São Paulo cobrisse 100% dos salários. E é aí que entra esse tal clube brasileiro citado pelo Rui Costa. O Rui não falou em qual time, mas ele contou que viu uma movimentação de um outro time brasileiro que fez com que o Al Hilal mudasse sua conversa. Entre em contato com uma pessoa do São Paulo, também ligada a essa negociação, a pessoa assegurou que o time que atravessou e impediu que o Marcos Leonardo virasse reforço do São Paulo foi o Flamengo. Repito, São Paulo, Marcos Leonardo e Al Hilal tinham tudo acertado para que o atleta fosse emprestado, com o São Paulo assumindo só R$50 mil de ajuda de custo. O Al Hilal se comprometeria a pagar 100% dos salários por um empréstimo que duraria mais ou menos 4 meses. Quando o Flamengo entrou na jogada, oferecendo ao Al Hilal a possibilidade de pagar 100% dos salários, o Al Hilal procurou o São Paulo e disse que só aceitaria emprestá-lo se o tricolor assumisse 100% dos vencimentos. No fim das contas, São Paulo e Marcos Leonardo não puderam fechar, porque o tricolor não tinha o dinheiro para pagar os salários do atleta. O Marcos Leonardo não quis ir jogar no Flamengo e acabou permanecendo na Arábia Saudita. Vamos ver como é que foi a vitória do tricolor lá em Bragança Paulista. Eu gostei do jogo bem movimentado. O São Paulo venceu a equipe do Bragantino. São Paulo 2, Bragantino 1. Alexandre Silvestre conta pra gente como é que foi o jogo. Vamos lá. Chegar na semifinal do Campeonato Paulista é obrigação para o São Paulo. Mas para quem flertou com o rebaixamento, o sentimento é um misto de dever cumprido e alívio. Então, parabéns, professor! Ah, obrigado. Você tem que chegar aqui mais vezes, porque aqui eles veem todos os dias, nunca um parabéns, nunca. Sempre que falta, que não falta, aquele lá uma vez um parabéns, obrigado. Agradeça aos jogadores, Crespo. Mais motivos para sorrir? Eliminar o até então invicto no Paulistão Red Bull, fora de casa, em Bragança, onde o São Paulo não vencia há muito tempo. Foi na batalha. No acaso, quanto foi? Quantos anos? Há quantos anos que? 7. Mérito do Bobadilha, que abriu o placar e ajudou a derrubar o tabu. Alegria tricolor dobrada quando a jogadinha ensaiada de falta deu certo e o Lucas Moura, que sofreu tanto ano passado com dores no joelho, saiu pro abraço, sem medo de ser feliz. O principal problema que eu tinha, que era o joelho, tá zerado, graças a Deus. As dores que tem, normal do atleta de futebol. Rafael brilhou mais que os da linha. Não é goleiro artilheiro, só que defesas milagrosas não pesam como gols. Eu acho que a defesa do primeiro tempo foi muito complicada, porque o jogo estava 0-0 e sair atrás do placar contra o Red Bull é muito difícil. Ainda o atacante de Red Bull teve tempo para dominar, olhar, e foi no limite, tanto que ela ainda pega na trave e sai. Não deu para pegar essa aí, né? Nem para manter a tal da baliza 0, 1-2. Duelo quente que pegou fogo, teve pressão, expulsão, briga, coisas do futebol. Menos uma declaração após o apito final, que já deveria ter saído de moda. Mas primeiramente eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela
não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Teve tudo isso e até machismo. O zagueiro Gustavo Marques, que fez o gol do Bragantino, depois do jogo, cobrou de maneira muito forte e rude a árbitra Daiane Muniz, usando como argumento o fato dela ser mulher. Foi pro vestiário, esfriou a cabeça, reconheceu que pisou na bola, tomou puxão de orelha da esposa. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou, então tô aqui para pedir perdão, tô sendo homem, tô sendo ser humano, todo ser humano erra. Tô aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria naquele momento para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão, para a assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres, quero que possa me perdoar. A Federação Paulista de Futebol e o Red Bull Bragantino emitiram nota de repúdio e foram solidários a Daiane Muniz, enquanto o zagueiro Gustavo Marques, apesar do arrependimento, será certamente julgado no Tribunal de Justiça Desportiva. Tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Queria abrir esse bloco do São Paulo, obviamente, falando da belíssima vitória do São Paulo, mas a gente não pode passar batido na postura que teve o jogador do Bragantino, Gustavo Marques. Postura desastrosa, inaceitável, não é? Desrespeitosa, machista e, se é que pelo menos existiu alguma coisa boa nesse episódio, é que ele veio e se retratou e não foi aquela história, não foi isso que eu quis dizer. Não, ele... Ou notinha oficial, né? Admitiu o erro, pediu desculpas e que isso não possa se repetir nunca mais, dentro do campo de futebol, nas praças esportivas e na nossa sociedade, né? Porque a Daiane merece todo o respeito, as mulheres merecem todos os respeitos, todos nós merecemos respeito. E ela foi extremamente desrespeitada, não só ela, mas assim também como as mulheres. Aliás, a Daiane, para mim, é uma das melhores árbitras do futebol paulista. Ela fez uma arbitragem boa ontem, não há o que se reclamar. Não estou dizendo que mesmo que tivesse feito uma arbitragem ruim, né? Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Não tem nada a ver com outra. Ela podia ter tido uma arbitragem desastrosa e tal. Você podia criticar a arbitragem dela, mas não falar a bobagem que falou. E a Daiane ontem, para mim, ela teve uma arbitragem boa e tivemos até 2 lances polêmicos na partida. Realmente foi algo que a gente desaprova, né, Alex? Que a gente desaprova e que não pode se repetir. O Mesa Redonda coloca aqui a solidariedade a Daiane Muniz e a todas as mulheres, Alex. É isso, né? Só em relação ao fato, ao episódio em si, evidente que foi desastrosa a fala do Gustavo Marques, mas é aquilo que você falou também, pelo menos ele teve a hombridade de chegar e colocar a cara diante das câmeras e pedir desculpas e assumir o erro. Vai fazer o quê? O cara vai botar dentro do buraco e... Se o argentino tivesse feito isso... Então, é isso que eu ia chegar nisso. Porque a maioria das pessoas vai se desculpar em rede social. Ele foi pessoalmente. Ele foi pessoalmente. Eu achei, sabe, vai fazer o quê? O cara errou pra caramba. Assim, mas ele se retratou. Então, não está mais em discussão a gravidade do que ele falou. É evidente que foi gravíssimo e demonstrou até uma falta de formação, de educação. Enfim, o Guardiola outro dia falou isso, né? Que o maior problema dessa questão toda que acontece no mundo está na escola. Quer dizer, vem da base da sociedade. É difícil isso, né? Às vezes as pessoas não conseguem aprender a lidar com o mundo em que a gente vive. Agora, isso não tem nada a ver com a arbitragem da Daiane, que de fato conduziu muito bem o jogo, assim como a Edna, que todo mundo torce o nariz quando ela é escalada, no jogo do Palmeiras ela teve uma arbitragem perfeita. Perfeita. E poderia ter uma arbitragem ruim, como a Edna pode ter uma arbitragem ruim, ser criticada pela arbitragem, como o Klaus pode ter uma arbitragem ruim, ser criticado pela arbitragem, mas não a gente desviar o foco e partir para o outro caminho. Por isso que eu estou falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, a gente falando da arbitragem da Daiane,
Acho que ela conduziu bem o jogo, soube encarar de frente as cobranças dos jogadores dentro de campo, que muitas vezes se aproveitam do fato dela ser mulher para crescer um pouco mais na hora de reivindicar um lance, uma falta. E teve um lance polêmico a favor do São Paulo, um pênalti reclamado. A gente vai discutir, inclusive, os dois lances que houve reclamação de pênalti. Porque o pessoal do Bragantino, os jogadores não reclamam nesses primeiros 6 minutos do Bragantino, que perderam 2 oportunidades claras de gol. Se vai lá e faz o gol, não tem essas reclamações depois. Rafa, eu sou a favor de você imitar uma coisa boa. Agora, quando a gente imita uma coisa ruim, aí eu... O primeiro gol do São Paulo, a defesa do Bragantino jogou o tempo todo ontem em linha. E qualquer lançamento que o São Paulo dava, levantava a mão. O gol do Bobadilha foi assim. A defesa em linha, uma linha burra mesmo. O lateral do São Paulo entra sozinho, bate, no rebote, o Bobadilha faz o gol. Quer dizer, eu acho que ontem o São Paulo mereceu a vitória, mas encontrou também muita facilidade para vencer. O Bragantino, que sempre é uma casca de ferida para os grandes da capital e também do Santos, não ofereceu nenhuma dificuldade para o São Paulo. O São Paulo, claro, tornou-se o jogo fácil por conta da dinâmica de jogo, da praticidade. O São Paulo mereceu a vitória. Agora, foi um jogo fácil tecnicamente para o São Paulo. E o São Paulo aproveitou dessa facilidade e tinha que fazer isso mesmo e conseguiu a vitória. E outro fator facilitador foi o goleiro Cleiton, que para mim é um dos grandes fenômenos do Brasil. Acho que é um dos piores goleiros que eu vi na vida e ele é titular mesmo com Volpi lá no Bragantino. Eu não sei qual é a liderança que ele tem lá dentro, ele é o capitão do time, inclusive, mas ele invariavelmente falha e falha feia. E ontem falhou de novo. Houve falha para você? Ele espalmou na pé do Bobadilha. Ele espalmou pra frente ali, ó. Fez uma assistência, Miller? Ali, ó. Por que ele não pula para segurar a bola? Ué, olha o tamanho dele, tem quase 2 metros de altura, ele tem, pô. E outra coisa, ó, você viu o lançamento do Sabino? Sabino tá jogando 200 metros de lançamento e a defesa toma... pelo amor, olha. A questão é, o São Paulo... Graças a Deus que eu não... O São Paulo chega à semifinal, vai pro 7º jogo de invencibilidade e o Guto tocou num ponto... E eu falei pra você na semana passada, lembra, né? Falei, olha, o São Paulo entra como um dos favoritos ao título. Sim. Lembra? Palmeiras, Corinthians, eu falei, o São Paulo também tá nessa briga também. E ontem, né, o Danielzinho já vem dando essa sustentação a esse meio campo do São Paulo, né? O Lucas Ramon também, foram 2 jogadores que chegaram, vestiram a camisa titular e estão muito bem. O técnico do São Paulo, Hernan Crespo, ontem falou sobre a importância desses 2 jogadores que chegam para ser titular. Eles chegaram e parece que estão de muito tempo neste grupo. Porque é um grupo que acolheu muito bem a eles, abraçou muito. Não podemos esquecer que quanto por el ano passado, e temos outro Lucas Moura ou outro Caleri também. E isso fez uma grande diferença. Miller, fale sobre esses 2 jogadores aí e o que fez com que o São Paulo virasse a chave, porque tem um discurso aí do técnico do São Paulo, há algumas semanas atrás, que o São Paulo briga para fugir do rebaixamento. A gente vai falar sobre isso. Sim, o Crespo foi muito mal nas suas declarações, muito mal mesmo, né? Agora, é claro que nós sabemos que o São Paulo não tem um elenco grande para disputar o Campeonato Brasileiro. Até porque, já falei, o Caleri faltando ou o Lucas faltando por contusão, por suspensão, não temos um substituto à altura. Esses 2 jogadores que chegaram, inclusive o Cauli, joga muita bola. Estreou ontem, né? Muito bom. Joga muita bola, inclusive o Cauli. Esses 3 jogadores, mas em especial o Danielzinho e o Lucas Ramon, eles ajeitaram essas posições que no São Paulo tinha carência. Agora o jogador que caiu muito, Ferreirinha, né, jogador? Exato, tanto é que ele é banco. Tanto é que ele é banco. De produção esse jogador. O Crespo, exaustivamente, ele jogava com 3, às vezes, 3 volantes e 3 zagueiros. Porque não tinha um jogador ali que pudesse equilibrar junto com o Marco Antônio. O Danielzinho entrou, ajustou. Quer dizer, refrescou pro Marco Antônio. O Marco Antônio não precisa agora correr para a direita, para a esquerda, para lá e para cá. Para quê? O Danielzinho já está ali. Então, acho que essa dupla casou, legal. E o lateral direito que tem atitude para poder atacar, né? Isso é legal. O Danielzinho, né? Ele vem, claro, para substituir aquela vaga deixada pelo Oscar.
O Paulo Sérgio me falou alegremente e contente, falou, ele vai chegar e vai dar conta do recado. O Paulo ficou até muito feliz naquele momento. Ele falou, esse cara vai chegar e vai tomar conta desse meio campo de São Paulo. O Guto lembrou muito bem isso. E a pergunta que eu faço para você, Guto, você lembra quando estava o Oscar ainda no São Paulo, com o Lucas aí? Vai jogar com o quarteto mágico, né? Oscar, Lucas, Caleri e Luciano. Dá para jogar, quem escala o São Paulo é o São Paulo, mas pelo que o Danielzinho está jogando, dá para ele dar esse ritmo aí e montar um novo quarteto, ou tem que ter um pouco mais de calma, de sustentação no meio campo, porque você tem o Marcos Antônio, né? Não é só o Daniel, né? O Daniel com o Marcos Antônio dá muita mobilidade para o meio. E os dois têm uma característica parecida e uma ocupação de espaço gigante, de forma rápida, né? O Lucas, mesmo já chegando, passando dos 30, ainda é um jogador de bastante movimentação, né? O Oscar, eu sinceramente vi pouco e aí não acabou não vingando, teve lesões e todos os problemas. O Caleri no São Paulo é um cara que sempre se dá bem, né? O Luciano também. Aí como vai encaixar essa equipe? Aí é com o Crespo. Com o Crespo. Mas que a entrada desses dois jogadores no meio, juntos ali, o Daniel e o Marco Antônio, ajustou a equipe. Deu o que o São Paulo não tinha, essa mobilidade e essa ocupação rápida de espaço com qualidade. Numa fase boa, você via Alisson e Pablo Maia, né? Tá bem entrosados os dois. Depois chegou uma época que o treinador não conseguiu, o Crespo não conseguiu dar linha nesses dois jogadores. Aí o Alisson foi caindo de produção. Incrível. Aí vem o Marco Antônio, ocupa o espaço e agora o Danielzinho. São dois jogadores hoje importantíssimos. O Bobadilha eu acho também vai sair para entrar o Cauli, né? Depois de acabado o Campeonato Brasileiro, assisti bastante jogos do Mirassol. E os jogos que jogava o Danielzinho com o Zé Aldo, meu Deus do céu, o time do Mirassol virava um foguete. Estava encaixadinho, né? Virava um foguete. E aqui o São Paulo, guardadas as devidas proporções, começa a ter um meio-campo parecido, né? Com dois jogadores muito móveis ali na saída de bola. Agora, a grande questão, e o Miller tocou no ponto aqui, né? Dos 45 pontos. Foi no início da temporada, né? O Crespo ativou o modo sincero. Vamos resgatar o que disse o Crespo, né? Sobre o que o São Paulo tinha como objetivo no ano. Acho que tínhamos uns 4 jogos da rodada e tal. O Crespo foi lá, apertou modo sincero, vou para a coletiva. E ele disse isso. Acompanhe só, vamos lá, vamos resgatar. Sincero. A prioridade do Brasileirão é lutar até dezembro, não? Acaba em dezembro. A prioridade do Brasileirão, no meio, temos a possibilidade de ir para as quartas de Paulistão, Sul-Americana, vemos. Prioridade são 45 pontos. Gente, isso deu um buchicho danado. E a pergunta que eu faço a vocês é: a virada de chave, e aí nós temos um técnico, 2 ex-jogadores, 2 jornalistas aqui. Vocês obviamente conhecem vestiário, coisa que a gente não tem a intimidade do vestiário. A gente conhece no dia a dia a cobertura. Essa declaração pode ter sido de propósito, mexeu com o brio, ou não, nem bate no vestiário. Os caras não estão nem aí para isso. O que você pensa, Guto? Pode ser estratégia também para tentar falar para os caras, não, pera, nós temos muito mais a entregar do que 45 pontos. Eu acho que tem a situação de estar mexendo com o brilho dos jogadores, mas também está meio que tirando a responsabilidade para fora, né? Perfeito. Repercussão imprensa, torcida, peraí. Porque o nível de investimento do São Paulo em relação às equipes de peso de camisa parecida foi bem menor. Então meio que ele está tirando a responsabilidade, né? E aí ele corre com menos pressão, a equipe vai encaixando. Ele ainda não mudou a opinião dele abertamente. É que o São Paulo começa a conseguir resultados e aí começa a haver esse debate se o que ele falou
serviu como fator de motivação ou não? Eu não acho. Até porque vários jogadores do São Paulo, claro, na resenha de vestiário, poxa, o treinador tá louco da cabeça? A gente vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro? É isso? Os caras... Essa é a resenha normal de vestiário, Miller? Claro que a resenha é essa. Para. Que isso? Tá desacreditando da gente? É claro que ali, quando ele falou isso aí, não tinha chegado os reforços. O Lucas não tinha voltado e tampouco o Caleri. Também tem isso. Também tem isso. Entendeu? Agora, é claro que, como eu já te falei, para Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo ainda é curto. Tem um bom time, mas não tem um elenco para Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo que eu vou esperar até, no caso, o meio do ano, para ver o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Porque sem esses jogadores que eu te falei, sem o Lucas, sem o Caleri, não tem substituto para eles. Aí como é que você vai jogar de igual para igual com o Fluminense, Flamengo? Cobertor curto, né? Cobertor curto. Paulo? Eu, particularmente, o momento que ele falou, ele estava fora de si. Não foi algo para motivar o grupo, para mexer com o grupo. Não foi. Não foi. Inclusive, eu estava no Gazeta Esportivo. Eu acho que ele estava muito dentro de si. O Salazar ainda falava dele. Aí o Salazar fala, não, esse São Paulo... Aí eu peguei e comecei a ditar para o Salazar o elenco de São Paulo. O elenco de São Paulo é muito bom, Guto. Não é time para ficar com 45 pontos, não. Tem times piores aí. Na realidade, o treinador que precisa dar liga para o time. O treinador. E aí os jogadores falaram. Aí tem uma outra coisa também, eu tive com o Rafinha. O Rafinha é um cara que é de grupo, é um cara que mexe. O que você tem de bastidor do vestiário, a chegada do Rafinha? Eu creio que o Rafinha deu uma impulsionada ali e começou a trazer algo para os jogadores, para que os jogadores pudessem se sacudir. E é isso que nós estamos vendo em São Paulo aí. Alex, a sua visão. Eu acho que o Crespo, quando ele falou aquilo lá, talvez acho que nem ele imaginava que o São Paulo ia dar uma resposta tão positiva em tão pouco tempo. Acho que ele mesmo se surpreendeu em ter que agora recuar naquilo que ele falou, né, dos 45 pontos. Porque se você olha o São Paulo de hoje, você já consegue fazer uma projeção completamente diferente. Nós estamos falando de um São Paulo que pode chegar a uma decisão de Campeonato Paulista em breve, porque já está na semifinal, né? E pode ser campeão, por que não? E ele falou quartas e finais. Pois é. Os quartas e finais do Paulista, tá bom? Não, tá na semi e com possibilidade. Mas o São Paulo estava ameaçado até de rebaixamento no Paulista e já é semifinalista, gente. Não, eu sei, então. Você vê como mudou rápido o negócio. Não, mas é aquilo que eu sempre falo. O Campeonato Paulista não é termômetro para temporada. Perfeito. Não tem, esquece isso aí. Eu acho que, lógico, o Campeonato Paulista ele é importante, conquista, etc. Derruba técnico. Beleza. Não é termômetro para quê? Mas o Santos, por exemplo, tá na roça. Sim, mas nós sabemos que o Santos também, ano passado, sofreu no Campeonato Brasileiro. Sofreu. Assim como o São Paulo. Também. Assim como o São Paulo ano passado. O sofrimento que foi. Cai, não cai? Será que vai ganhar? Quer dizer, e os jogadores são o Luciano e o goleiro, o Rafael, eles falaram no começo da temporada, esse ano vai ser difícil para nós. Eles falaram isso. Aliás, sobre o Rafael, né? Um abraço pro Mauro Segura lá no Paraná. Feliz da vida com o nosso Londrina. Tubarão, hein? Tubarão vai fazer a decisão com o Operário. Você vai pra lá? Prometo aí, se na minha agenda der tudo certo, no dia 7 estaremos lá acompanhando Londrina e Operário. E o Mauro São Paulino falou o seguinte, vocês criticam o Luciano, o Rafael tal. O Rafael ontem teve participação importante no jogo, tem feito defesas importantes, elogiado até pelo Crespo. Pra gente não perder o gancho, acho que foi o Guto que falou aqui, ele ainda publicamente, talvez porque não foi questionado, não tocou mais no assunto. Mas ontem, na TNT, o Lucas, jogador que representa elenco, ele comentou sobre isso. Vamos ouvir aqui, abre aspas para Lucas. Sobre a declaração do Crespo, ele sabe que não foi feliz. Para mim, eu interpreto que já teve conversa lá no vestiário com os jogadores. Claro. Tá? Ele mesmo já se retratou. Então, eu acho que como não se retratou publicamente, se retratou lá dentro. Tá? Independentemente do momento da crise, o São Paulo não pode pensar desta maneira, que é um time só para 45 pontos. O São Paulo tem que pensar grande, entrar em campo pensando em chegar nas finais. Ou seja, essa declaração do Crespo, se foi infeliz, se foi proposital ou não, ela mexeu lá dentro. Que teve coisa no vestiário, teve, Guto.
Com certeza, tá aí a prova. Mesmo sendo infeliz. Contra fatos não há argumentos. E assim, achei personalidade. Não achei desrespeitosa, mas com personalidade para falar o que falou. Aquilo que eu te falei, quando o Crespo deu essa declaração infeliz, os reforços não tinham chegado. O Lucas e o Caleri não estavam jogando, estavam no departamento médico. É diferente. Com os reforços, com o Lucas, com o Caleri, em ritmo de jogo, o São Paulo é um outro time. Agora, o São Paulo perdeu o Alan Franco, né? Foi expulso na partida de ontem. O Alan Franco pode fazer muita falta, tem a volta do Arboleda. Mas faz falta. O Alan Franco hoje é muito melhor do que o Arboleda, né? O Arboleda está há 9 anos no clube, mas acho que já deu o que tinha que dar. E o Alan Franco, para mim, é o melhor zagueiro do São Paulo. O Sabino vem muito bem. A defesa do Rafael. Mas o Alan Franco... A defesa do... Ó que defesa, ó. Salvou, né? Ali era nos primeiros 6 minutos de jogo. Sim. É desfalque para preocupar, Miller, Alan Franco? Não, você suprir uma necessidade atrás é muito mais fácil do que na frente. Então, volta o Arboleda, eu acho que o Arboleda é um zagueiro regular, bola alta, ele está sempre presente. Eu acho que, no caso, o Alan Franco não joga, mas joga o Arboleda, São Paulo não vai perder, não. Ô Guto, para você, o São Paulo foi zebra? Porque para muitos da imprensa, quem era o favorito era o Bragantino. A imprensa, a mídia de um modo geral queimou a língua. A camisa vale muito. O Bragantino é um time organizado, um time que paga em dia e tal. São Paulo desorganizado, assim como o Corinthians e tal. O São Paulo fez valer o peso da camisa e a gente, para a imprensa, foi zebra. Mas não é zebra. A camisa ainda pesa, o Guto? Não é nem questão de camisa, é mentalidade vencedora de um clube com a tradição que tem, mas chamar de camisa, então. Mesmo o Bragantino jogando em casa, chegou no mata-mata e, meu filho, quem puder mais chora menos. E o São Paulo começou na frente ainda, facilita tudo, né? Ô, Garrafa, não se fala muito em mentalidade, etc, tá? Qual que é a mentalidade do clube do Red Bull Bragantino? Qual que é a mentalidade? Existe. Qual é o grande objetivo? Não se fala muito em mentalidade? Existe a mentalidade. Não se fala. Quer dizer, a mentalidade do Bragantino, qual que é do clube? É comprar jogador novo e ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro e repassar para a Europa. Exatamente. Quer dizer, um clube assim, você acha que vai chegar em uma final? Pode até chegar, mas vai demorar com essa mentalidade. Não tenha dúvida. Falou-se muito desse meio campo, Marcos Antônio, Danielzinho e tal, mas o Crespo fez questão de ressaltar o trabalho do Bobadilla, que ontem fez gol e que está dando sustentação no meio campo. Vamos ouvir o Crespo falando a respeito do Bobadilla, a importância dele na classificação do São Paulo ontem, na tela. Muitas vezes a gente fala nas coletivas de Luciano, Marcos Antônio, porque são eles que mostram un nivel de juego que todo mundo puede apreciar, ¿sí? Mas o trabalho que fez todo o jogo Bobadilla permite que Marcos Antonio tenga esa libertad cuando falei de anarquismo y todas estas cosas, y porque tenemos un Bobadilla. É a sustentação, Miller, que o Bobadilla também está contribuindo para que esse meio campo do São Paulo consiga produzir o que produziu ontem? Porque, veja bem, Garrafa, o Luciano e o Lucas não são jogadores de marcação. São jogadores do meio campo para frente. Então, o que o Crespo faz? Ele coloca praticamente 3 volantes, que é o caso do Danielzinho, Marco Antônio e o Bobadilla. Claro, que eles têm liberdade para chegar lá na frente, como foi o gol do Bobadilla ontem. Então, o que acontece? Quando ele reforça o meio campo com o Marco Antônio, Danielzinho, ele pode soltar um pouco o Bobadilla para vir de trás. Ele não é um jogador para jogar de costas, é um jogador para vir de trás. Por isso que ele está jogando bem, porque ele vem de trás ocupando esse espaço para poder ajudar o ataque. Esse meio campo, né, até quarteto mágico, Guto, mas quando você tem a necessidade de ter um homem como o Bobadilla, com a característica dele, você vê dessa forma? É importante, às vezes, nem ser o Palmeiras é uma outra realidade, mas o Palmeiras só jogador técnico. Aí você Agora, lembrando, só para esqueci de falar um negócio, antes do Guto falar, eu acho que ainda o São Paulo necessita de um jogador meio campo. Na minha modéstia opinião. Eu acho que o Bobadilla, mesmo que ele fez o gol, eu acho que precisa de um jogador no nível maior que o Bobadilla. Ô Guto, a importância de ter um jogador que não é cerebral, mas é um jogador que carrega o piano. É isso, né, que a gente está falando em relação até ao Santos, né? Daqui a pouco
tem muito jogador com um nível tal, mas precisa de alguns ali para poder compensar, equilibrar. De repente, o trabalho do Danielzinho e do Marco Antônio tem um pouco disso e o Bobadilla também somando, porque 2 só também não fazem tudo o que precisa. Hoje são 2 linhas de 4. É o que nós estávamos falando no Palmeiras. São 2 linhas de 4, no mínimo. Alguns times conseguem, de repente, se equilibrar com 7 defendendo, né? 4 mais 3. Mas aí vai depender da participação dos 3 da frente. Ô Alex, o Bobadilla é uma surpresa agradável para você? Cara, ele evoluiu, né? Ele evoluiu no São Paulo. E eu me lembro muito bem de torcedores do São Paulo questionando, criticando, achando que não servia para o clube. Eu sou o primeiro. Então, mas ele cresceu, ele melhorou. Né? Mesmo o São Paulo precisando de reforços, e o Miller tem razão quando ele fala isso, precisa qualificar o elenco. Até se a gente comparar com outros grandes clubes do Brasil, fica nítido que o São Paulo não está no mesmo nível. Porém, tem jogadores que cresceram demais. E a chegada do Danielzinho com o Marcos Antônio ali, eles se completaram no meio-campo e evoluíram demais. E fizeram com que o São Paulo também evoluísse por consequência. Então, acho que o caminho é legal. A resposta do time dentro de campo foi muito positiva para um momento em que a gente via o São Paulo com muita dificuldade no ano passado. Veja bem, Rafa, o São Paulo tem dificuldade quando pega um adversário que marca em cima, marca pressão, marca o meio-campo. Aí o São Paulo tem dificuldade. Por quê? Porque a tal frase famosa que hoje falo do quebrar linha, você só quebra linha no improviso, na individualidade, na movimentação na direção certa. O meio-campo do São Paulo é um meio-campo bom, mas como eu disse, quando eles têm liberdade para jogar, eles deitam e rolam. Mas quando pega um meio-campo do adversário que pressiona, eles têm dificuldade porque não tem essa individualidade no improviso. Tanto é que sofreu os primeiros 10 minutos. Exatamente. Porque a equipe do Bragantino fez uma excelente marcação. Marcando pressão, não dando espaço. E aí o São Paulo sofreu no início. Aí depois, no passar, jogou com inteligência, aí vieram os gols e a equipe do Bragantino foi se enfraquecendo. Ô Guto, a gente tem a visão do lado jornalístico, a gente tá todo dia, né? Mas você tem a visão do treinador. Você estava falando aqui, você dá exemplos pontuais sobre jogadores que estão se movimentando no mercado, faz parte do seu trabalho. Fala pra gente um pouquinho do Cauli. O Rogério Ceni lamentou a saída do Cauli. O que você pode, daquilo que você observou, tal, desse jogador que chegou no São Paulo e estreou ontem? Ele, um bom tempo, foi o carro-chefe do time do Bahia, né? Jogando na função de 10, ou às vezes segundo atacante, né? Jogador técnico, pisando bastante na área, um jogador que tem gols, né? Depois, o Bahia foi trazendo outros jogadores, o Cauli começou a machucar bastante, o que atrapalhou um pouco a sequência dele. Mas isso aí não tira a qualidade que tem. E ele conseguindo aprumar nessa parte física e ganhando sequência, pode ser um jogador bem interessante, né? Quando o Miller fala até de opções, uma opção bem interessante para a equipe de São Paulo, ele chegando no time dele. Futuramente, para mim, ele vai ganhar a posição do Bobadilla. Que o Cauli, como eu disse, o Guto, ele joga muita bola. É que ele machucou, né, Guto? No passado, no Bahia, ficou um bom tempo pra você jogar, depois perdeu espaço. É normal, né? O critério da bola. A gente vê quando um jogador é bom, quando houve o técnico que o dirigia, lamentar a saída dele. O Rogério Ceni falou na primeira coletiva após a saída do Cauli, falando, né? O Cauli era para estar aqui, não era para ter saído. Ou seja, ele foi contra essa negociação. Ele não queria perder o Cauli. Mas só que é aquele negócio, né, o jogador? O jogador não está jogando, perdeu espaço. Ele é novo, bom jogador, ele quer jogar, normal. Sim. Por isso que ele saiu. Ô Paulo, o que você pensa sobre o Cauli? Gostou dessa contratação? Não, eu gostei, até porque para esse setor de meio campo fazer essa ligação com o ataque, aí precisa de um jogador pensante, um jogador que muitas vezes segura, dá o time certo para fazer as jogadas e como o Guto mencionou, se chegar com a cabeça boa, porque jogar no Fortaleza é uma coisa,
Jogar no São Paulo é completamente diferente. Não é, Hugo? É completamente diferente. Então, vai ter que mostrar, vai ter que ter paciência. Mas agora, não tem muita... No time dele, a torcida é exigente. Quer ver logo de cara. Mas é um jogador que eu creio que pode ajudar muito essa equipe de São Paulo, sim. Bom, a gente está opinando sobre o Cauli, mas eu quero ouvir a palavra do técnico do São Paulo, né? Do técnico do São Paulo. O Hernan Crespo, ontem, em entrevista coletiva, foi perguntado e falou sobre o Cauli. Vamos ouvi-lo. Todo pode acontecer. Não sei, depende do jogo. É um jogador que vai ser muito útil para a gente. Ele tem que jogar no lugar que ele vai estar mais cômodo. Então, sempre respeitando o equilíbrio, porque não solamente está a fase ofensiva, também está a fase defensiva. Então, se logramos conviver com todo isto, legal. Para mim, perfeito. Equilíbrio, Guto. O Miller está apostando que de repente o Cauli pode entrar no lugar do Bobadilla, mas você precisa ter um time equilibrado. Talvez seja o grande desafio do Crespo com o Cauli à disposição. Vamos ver como é que vai acontecer, né? Vamos ver como é que vai se dar. Lógico, toda equipe necessita ter um equilíbrio para poder ter resultados, né? Então, vamos ver como é que vai se dar esse equilíbrio aí. Me parece, Miller, que o mais importante nessa hora talvez não você ter um 11, um time ideal, você ter um elenco. Né? Você ter um elenco, você ter jogador que você... Vamos supor, você pede o Marcos Antônio, você pode pôr o Cauli, que é um jogador que também pode, se não é a mesma função, mas é um jogador que pode desempenhar, enfim. São jogadores diferentes, mas você pode mexer, às vezes, para dar uma outra sustentação nesse setor de meio campo, enfim. O que você pensa sobre equilíbrio? Você não acredita que fique um time desequilibrado, o Cauli, o Bobadilla, por exemplo, perdendo vaga? Ô Garrafa, veja bem, como a temporada ela é longa e desgastante, difícil, é claro que o Cauli, daqui a pouco, ele vai entrar, vai jogar várias partidas, até porque ele foi contratado para isso, né? E claro que depende dele, ele que vai, o Crespo vai dar a vara, ele vai ter que pescar. Quer dizer, então, eu acredito porque ele é muito mais jogador que o Bobadilla. O Bobadilla está no melhor momento, até porque se encaixou ali no meio campo, está com confiança. O Bobadilla é titular absoluto com o Crespo. Sim. Absoluto, desde o ano passado. Agora, o Cauli vai ter que... Chegou... Provar. Para buscar o seu espaço. Mas o Bobadilla também teve um tempo assim de adaptação no São Paulo, foi difícil para ele no começo. Foi difícil. Ele não jogava com o Zubeldia. Ele passou a ser titular com o Crespo. Sim, foi muito difícil para ele. Então, o Cauli, hoje, a exigência do São Paulo é outra. Exatamente. É outra. O jogador tem que ter uma personalidade muito forte. Sim. Ô Paulo, mas se o Bobadilla é o queridinho, entre aspas, do Hernan Crespo, quando chega o Cauli, o Crespo também faz muitos elogios. Não, mas não tem essa de queridinho. É o momento, é aquilo que nós estávamos falando desde lá do Maurício no Palmeiras. É o momento. O Bobadilla está bem? Tem que permanecer. Esperar o tempo certo. O Cauli vai ter que esperar o tempo certo para entrar. Né? O momento certo para entrar. E ter paciência. Agora, se você tem jogadores que estão rendendo e o momento é bom, isso é bom para qualquer treinador. Lembrando que a gente vai hoje até às 23h30, daqui a pouco projetando as semifinais do Campeonato Paulista. O Guto, é uma temporada atípica, né? Um calendário Copa do Mundo, calendário junto brasileiro, junto com campeonatos regionais e tal. Você acha o elenco no meio da competição? Qual é a maior dificuldade para o treinador? Quando começa a machucar. Começa a machucar e começa a ter sequência sem folga. Quarta, domingo, não tem muito elenco para poder estar rodando, viagens longas, recuperação baixa, aí começa a ter lesão ou mesmo desgaste a ponto do rendimento cair. E esse tipo de situação pode provocar mais desgaste do que vinha, né? Jogos em sequência desde o início ali. Os técnicos de futebol estão tendo que descobrir os seus times dentro do campeonato. E foi perguntado ao Crespo se ele já achou o time ideal. Pelo menos nesse momento ele tem o time ideal. Vamos ouvir o que respondeu o técnico do São Paulo. Não pode afirmar. Porque a temporada é muito longe. O que acontece hoje, em 2 meses, pode mudar.
Importante, como falei, o grupo é importante e todo pode acontecer. Todo pode acontecer. Podemos voltar a jogar com linha de 3, como aconteceu hoje, há necessidade de jogar com linha de 4, jogar com 3 para a frente. Vamos a ver. Alex, existe time ideal hoje nos formatos de competições que tem? A gente talvez tenha aquela coisa do passado, tal do 1 a 11. Hoje é elenco. Hoje é elenco, né? Embora você saiba também que tem aqueles jogadores que são fundamentais para um time, né? Para um esquema. Você não vai tirar do São Paulo, estando em condições ideais, um Lucas Moura, né? O Caleri. Você não vai tirar o Luciano mesmo, que é titular do São Paulo hoje, né? Inegável. Então tem jogador que é titular absoluto. Aí dentro de um esquema você acaba flutuando alguns jogadores que podem se revezar. Bom, terminou agora o Corinthians. O Corinthians é o próximo semifinalista, a gente vai continuar falando do São Paulo. Daqui a pouco nós vamos ao vivo para o estádio do Canindé. O Corinthians se junta nesse momento a Novo Horizontino, São Paulo... E Palmeiras. Isso. Empate no jogo, tempo normal, 1 a 1. Nos pênaltis, uma eternidade. Os pênaltis não acabavam nunca. E deu o Corinthians. O Hugo pegou 2 penalidades. A gente já... Então segura aí, nós vamos até 11h30. A gente vai pro pós-jogo ao vivo lá pro Canindé com o Salazar e José Paes. Até para projetar Novo Horizonte, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui como é que ficaram as semifinais, tá? Mas ainda eu quero falar sobre esse time ideal. Esse time ideal que se referiu o Crespo. Né? Tem que ter equilíbrio, às vezes com 3 zagueiros. É elenco, Paulo? É elenco? Nós estamos cansados de mencionar aqui o Campeonato Brasileiro. Você precisa de um bom elenco. O próprio jogador já mencionou. O São Paulo precisa de jogador, precisa de reforços no setor de meio campo, no ataque precisa. Então, se você não tiver um bom elenco, você não consegue fazer uma brilhante temporada. Paulo Sérgio... Você no começo do programa perguntei como é que estava o seu sorriso. Paulo Sérgio, como é que está o seu sorriso neste exato momento? Né, cara? Agora tá assim. Corinthians está classificado, nós vamos sair aqui dos nossos estúdios, vamos direto para o estádio do Canindé. Estamos lá com 2 repórteres, né? O José Paes e o Thiago Salazar. Primeiro contato com o José Paes, situação de momento, que drama para a Fiel Corintiana. O Corinthians também é semifinalista. Boa noite, Zé Paes. Boa noite, Garrafa, para você, para todo mundo que está acompanhando Mesa Redonda. Pois é, o Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista, um jogo com muito drama, com muita emoção aqui no estádio do Canindé. 1 a 1 no tempo normal, a Portuguesa abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Zé Vitor, perdeu um pênalti com o René antes desse gol do Zé Vitor, mas o Corinthians empatou já no finalzinho da partida, aos 47 do segundo tempo, com o Vitinho levando o jogo para as penalidades máximas. E aí, Garrafa e amigos que estão acompanhando o Mesa Redonda, depois de 18 cobranças, o Corinthians então chega à semifinal para pegar o Novo Horizontino em jogo único fora de casa. O Rodrigo Garro, que entrou no decorrer do jogo, perdeu a primeira cobrança para o Corinthians, depois o René, que perdeu no jogo, também perdeu nas cobranças, e aí o Cauari perdeu para a Portuguesa. Então o Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista. Que drama vivemos aqui no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé. Garrafa, devolvo para você, estou à sua disposição para a gente bater bola aqui no Mesa Redonda. Segura aí, Zé Paes, então só informando como está o chaveamento, como ficou o chaveamento para a fase semifinal. Novo Horizontino e Corinthians. Corinthians vai jogar em Novo Horizonte. E Palmeiras e São Paulo, jogo em Barueri. Palmeiras e São Paulo em Barueri, Corinthians e Novo Horizontino em Novo Horizonte. É isso, Tricolor. Tamo nas semis contra o Palmeiras e voando no Brasileiro. Agora me responde uma coisa. E aí, o que vocês estão achando desse novo São Paulo? Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.